O que precisamos fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que você tem que fazer para adquirir a vida eterna? Será que a vida eterna ela é adquirida? Ou será que ela já foi conquistada e eu não preciso fazer mais nada? Vamos ver esta resposta dentro do livro sagrado que se chama, hoje nós chamamos de Bíblia Sagrada. Certa vez, meu nome é Tatiana de Oliveira e gostaria então de compartilhar essa palavra aqui com vocês. Certa vez, o nosso Senhor Jesus Cristo estava pisando nesta terra e ele veio nos ensinar a como ser salvos, como adquirir esta vida eterna, como ser servos de Deus, né? Que foi para isso que nós somos chamados, para a honra e glória do nosso Criador. Então tinha uma multidão e dentre eles tinha doutores da lei, eram mestres, assim como o nosso mestre, Senhor Jesus. E um deles perguntou: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: o que está escrito na lei? Como você a interpreta? E ele respondeu e disse: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, só aí já dá um bom vídeo, né? Um longo vídeo, né? Mas vamos continuar lendo. Então ele disse assim, o Senhor disse assim, ficou surpreendido, ele disse: fazes isso e viverá. Elogiou o homem, isso daí que tu tá falando mesmo. O primeiro mandamento é amar Deus de todo o nosso coração. E quem é Deus? Deus é a palavra. Deus é a palavra. A gente vai esmiuçando mais quem é esse Deus maravilhoso, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, esse Deus que explica para nós quem nós somos, que nós temos um Pai, que é o Pai Nosso que estás no céu. Quem explica para a gente é este Deus maravilhoso, que está respondendo aqui para nós, que é a palavra de Deus, que é desde Gênesis até Apocalipse, e ele é uma pessoa. E nós vamos ver, né, nós vamos então descobrir quem é esta pessoa, né? Será que é uma pessoa? Será que são 3 pessoas? Ou será que é uma pessoa com 3 naturezas diferentes? Vamos ver, vamos reconhecer então quem é esse Deus. Mas eu gostaria muito de começar então com esta palavra: o que nós precisamos fazer? E a resposta, né, do mestre da lei foi uma resposta que alegrou o Filho de Deus, né, que veio como filho, como servo para nos ensinar o que nós devemos fazer. E esse mestre da lei, não muito satisfeito assim, ele perguntou: mas quem é o meu próximo? E Jesus respondeu ele com uma parábola. Então Jesus, essa palavra, ela está em Lucas 10, do 25 até o 37, tá? Eu gostaria muito assim que vocês conseguissem ler assim ao decorrer do dia, da noite, enfim, porque é uma palavra assim que ao ler ela não demora nem 2 minutos, eu acredito. Então, né? Jesus respondeu para ele quem é o nosso próximo, e ele explicou através desta parábola do bom samaritano, que diz assim: existiu um homem que foi assaltado, e ele foi assaltado, espancado. Vamos dizer hoje que essa pessoa foi assaltado e levou um tiro, né? Foi assaltado e levou uma facada, e esta pessoa ela foi largada como morto. E passou um sacerdote que hoje representa
a religião, vamos dizer assim, a religião. Uns podemos chamar uns de pastores, padres, papas, outras religiões ali também, espíritas. Vamos dizer que aquelas pessoas que deveriam fazer cumprir a justiça de Deus, que é cumprir o amor. É isto que o Senhor está nos explicando aqui, que nós devemos executar a justiça de Deus. E a justiça de Deus é o quê? É o amor, é amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E então, continuando a parábola, passou o sacerdote, que era para ajudar aquele próximo ali, né? Aquela pessoa que foi espancado e foi largado como morto. O sacerdote passou por o outro lado da rua e não ajudou. E passou o levita. O levita, ele era encarregado de cuidar do templo, né? E passou o levita, também não ajudou. Não ajudou aquela pessoa, por incrível que pareça. Mas passou um outro homem, e este era o bom samaritano. Ele nasceu em Samaria, e quem era samaritano, os judeus consideravam eles como impuro, indignos. Eles não poderiam nem frequentar o templo. E o Senhor quis assim quebrar os paradigmas dos mestres da lei, colocando assim esta parábola que é muito sábia, né? Só ele para responder a gente desta forma. Então passou o impuro, que hoje em dia as pessoas dizem que são os mundanos, né? Os crentes, os papas, os padres, as outras pessoas dizem, é uma pessoa que não conhece de religião, de boa educação, enfim. E ele passou lá, cuidou, limpou o sangue, colocou panos nas machucaduras do homem, porque ele foi largado como morto, então deveria estar sangrando muito. E aí ele colocou o homem em cima do seu cavalo, deu água, né? Assim, o que ele pôde fazer ali, os primeiros socorros, ele fez. E levou esse homem para uma hospedaria, né? Onde era o local onde as pessoas eram cuidadas, as pessoas doentes eram cuidadas, ou a pessoa que só queria dormir mesmo, né? Tipo um hotel hoje em dia, enfim. E então era esse conjunto que a pessoa cuidava ali, tinha todos os profissionais ali, esses profissionais. Então ele pagou a hospedagem daquele homem ali que foi assaltado, e falou pro dono da hospedaria: eu estou te deixando um dinheiro aqui para o senhor cuidar das feridas dele, e se ele gastar mais, se esse dinheiro aí não chegar, quando eu voltar, eu vou te ressarcir tudo o que você gastar. E aí então fica a resposta do Senhor Jesus para nós, né? Como que nós vamos demonstrar que temos fé nele? Como que nós vamos demonstrar que nós cremos nele? Bom, lá em João, se eu não me engano é João 14, que diz assim: quem me ama guarda os meus mandamentos, e os meus mandamentos não são pesados. Antigamente, as pessoas tinham que, uma vez por ano, levar 1/10 de todo o lucro que eles tinham na fazenda para o templo, para que os levitas fossem sustentados, né? Era uma obrigação deles pagar o dízimo, 10%,
para os sacerdotes, os levitas lá do templo, para a manutenção do templo, né? Hoje em dia, tem muitas igrejas que cobram dízimos, mas, infelizmente, essas ideias, né, de cobrar o dízimo, elas são completamente equivocadas, porque quem realmente conhece a Bíblia sabe que o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo era um homem que disseminou a palavra de Deus, a semente preciosa, para o mundo inteiro, assim, praticamente, né? Ele e os apóstolos, Pedro, Marcos, João, Pedro, Barnabé, enfim, né? Os discípulos, os apóstolos, todos eles iam pregando o evangelho. E eles sim, eles recebiam ofertas, mas não está escrito na palavra de Deus que eles tinham que resgatar os dízimos. Tanto que o apóstolo Paulo, ele questiona até o povo lá de Corinto, se eu não me engano, que ele trabalhava para o seu próprio sustento. Então, se fosse uma obrigação da pessoa colher os dízimos, então das congregações elas colherem dízimo, então o apóstolo Paulo estava errado. Por quê? Porque ele disse assim, ó, eu não quero ser mais um peso para vocês, então eu trabalho pelo meu sustento. E então, se o apóstolo Paulo tivesse que colher os dízimos, o apóstolo Paulo estava pecando contra Deus, porque ele não resgatava os dízimos. E aí é uma prova, né, de que nós não precisamos mais pagar este dízimo. Nós podemos, quem tem condições, nós podemos dar muito mais do que 10% para as pessoas que pregam o evangelho, porque não é fácil. E o Senhor Jesus nos ensinou que digno é o trabalhador do seu salário. E nós podemos receber ofertas, né, por o nosso sustento, porque quem prega, quem realmente leva a sério a palavra de Deus, nós temos que se retirar um pouco do mundo, digamos assim, de gastar muito tempo no mundo para gastar mais tempo na palavra de Deus, jejuando. Quem é um pregador da palavra sabe que nós precisamos jejuar, que nós precisamos se consagrar mais a Deus, nós não podemos assim ter vícios que vão atrapalhar a busca por ajudar o nosso próximo. Por exemplo, assim, se eu quero receber uma revelação de Deus, eu preciso dedicar o meu tempo ali buscando, orando por aquela pessoa, né? Então, enfim, esta parte então do dízimo, eu acho que ela está um pouco esclarecida. Ainda temos ainda muito mais pela frente, assim, né? Quando o apóstolo Paulo ele passa nas igrejas, né? As igrejas de Corinto, de Efésios, ele passa ali na Ásia, se eu não me engano, recolhendo as ofertas, mas as ofertas não eram para ele, as ofertas eram para aquelas pessoas que estavam passando por pobreza, porque antigamente era assim, ó, se a pessoa tinha, como Jesus mesmo diz, 2 capas, dá uma para quem te pede e fica com a outra. Lá no livro de Atos, também a igreja, vamos dizer assim, aquelas pessoas que tinham 2 ou mais terrenos, vendia um e entregava nos pés dos apóstolos para que eles pudessem dar mantimentos para as viúvas, para os órfãos, né, para as crianças abandonadas, né?
E como hoje, por exemplo, assim, lá para a Europa, lá a Ásia, né? Eles estão em guerra e temos órfãos, né? Precisando de comida. Na África, lá, né? Muitas pessoas passando fome. E a ajuda financeira, então, essas ofertas são para ajudar aquelas pessoas que precisam. Então, esta é a obra do Espírito. É o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, sabe? A gente adquirir estes dons para ajudar o nosso semelhante, porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. E foi para isso que nós fomos chamados aqui nesta terra, para fazer aquilo que Jesus fez. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E aonde está o reino de Deus? O reino de Deus está nas Escrituras, que é a palavra de Deus. O reino de Deus, ele é alcançado. Ele não é assim, a pessoa não vem assim, ó, de graça, eu vou gastar o meu tempo, eu vou trabalhar, vou dar atenção para minha família, ou até mesmo se eu der atenção somente para o meu próximo. Eu já estou pecando, porque eu não vou dar atenção para o meu próximo como ele merece se eu não conheço a palavra de Deus. Dificilmente uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, por exemplo, aonde está escrito ame ao seu próximo, e o meu próximo pode ser o meu inimigo. O Senhor Jesus nos diz que nós devemos amar o nosso inimigo, nós devemos orar pelo nosso inimigo, mas isso não quer dizer que o amor é só love, né? Só love. O amor, a palavra de Deus diz assim, ó, que o pai que ama disciplina o seu filho. E muitas vezes o amor está em exortar o nosso próximo com educação, claro, né? Mas nós somos falhos. Nós erramos, às vezes a gente não alcança. Não existe ninguém que alcance cumprir tudo que está escrito na Bíblia. Não existe. Então, nós podemos fazer assim o nosso melhor, né, para Deus, em primeiro lugar. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu próximo é mentiroso, lá como o livro de 1 João diz. Mas então é isso, pessoal. Assim, eu gostaria muito de colocar uma mensagem curta hoje, no dia de hoje, para que a gente entenda um pouco do que como que nós podemos conseguir, então, adquirir a vida eterna. A vida eterna, ela é conquistada. O reino de Deus, ele é alcançado. Ele é alcançado como? Lendo. O reino de Deus é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, que é o que mais ou menos eu quero trazer um pouco para vocês amanhã, né, sobre o início lá do Deus Criador, quem é esse Deus maravilhoso, Criador, né, que criou os céus e a terra, que disse haja luz e houve luz, né, e quem é esta luz que ilumina os homens, quem é essa luz que ilumina a nossa vida? Então, eu entrego assim esta palavra nesse dia de hoje, abençoando cada um. Aqui eu não estou falando de religião, tanto que eu busquei muito em Deus assim o que eu poderia colocar no primeiro livro, no primeiro vídeo, quer dizer. E Deus colocou no meu coração para eu explicar assim que o reino de Deus não é religião. Já foi um dia. No princípio não era uma religião. No princípio nós éramos livres, né, para comer da árvore do bem, do bem não, para comer da árvore da vida, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para nós comer da palavra dele, que é o perdão, que é o amor,
Mas não, o Adão foi lá e quis entrar lá comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós vamos falar amanhã sobre isso, né? Que é a religião, que não adianta ser sacerdote, não adianta ser cantor gospel, não adianta ser o maior pregador da palavra de Deus e não ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda. Os nossos vizinhos precisam de ajuda e a ajuda que nós devemos ter é a palavra de Deus, é a disciplina de Deus. Para muitas pessoas precisam ouvir a disciplina de Deus, porque é amor. A disciplina, a justiça de Deus é amor. A vontade de Deus, ela é perfeita. Perfeita. E é amor. E o amor disciplina também muitas vezes. Só que, claro, nós temos que ter respeito. Muitas vezes a gente não consegue alcançar, né? Porque Paulo diz que de tudo que nós devemos ficar... Se tem alguma coisa que a gente fica devendo para alguém, isto é o amor, né? Então a gente não vai alcançar o amor perfeito. O único que alcançou foi Jesus Cristo, que morreu e se entregou por nós, para que todo aquele que nele crê não morra e não sofra como é que eu vou dizer assim, a morte, né? Que não sofra a morte eterna, mas que viva e viva para sempre. Então esta é a minha palavra de hoje, que o Senhor Jesus abençoe cada um de nós, Pai querido. Muito obrigado por cada uma pessoa que ficou aí até o final desse vídeo, Pai. Que o Senhor possa recompensar muitas e muitas e muitas vezes mais, e que o Senhor possa assim realizar o desejo mais íntimo do coração dessas pessoas, que o Senhor é quem sabe qual que é esse desejo, mas o Senhor também sabe qual é a prioridade para esta pessoa nesse dia de hoje. E eu quero estar abençoando no nome do Senhor Jesus. Amém. Até amanhã.